Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências da Natureza. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo o professor de Biologia Vinícius Braz e o professor de Ciências Bruno Galvão. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Márcia Moura e a Mariana Tupinambá, que está conosco nesse bloco com a gente. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo agora na sua tela. E enquanto você envia suas perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Vamos começar com o professor Vinícius. Professor Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Gabriela. Conta pra gente quais foram os temas das suas aulas hoje. Então, bom dia, Bruno. Bom dia. Bom dia, estudantes, a paz, amigos que estão aí acompanhando as aulas. Hoje a gente teve uma aula no segundo ano do ensino médio, onde falamos sobre os meristemas das plantas. Então, os tecidos, se comparados aos animais, sobre os tecidos embrionários, digamos assim, onde falamos, caracterizamos os meristemas primários e os meristemas secundários, aí dando uma base para a nossa aula da semana que vem, onde falaremos dos tecidos adultos. Perfeito, obrigada, professor. E em ciências, professor Bruno, conta pra gente quais foram os temas das suas aulas. Primeiramente, bom dia para todos vocês. Bom, trabalhei com o 7º ano sobre o reino Monera, falamos do reino cujos principais representantes são as bactérias. Já no 8º ano trabalhei com a ideia de circuitos, com destaque para circuitos fechados e circuitos abertos. E com o 9º ano trabalhei a ideia de seleção natural, alguns tipos de seleção natural, e falei um pouco também das evidências do processo evolutivo por seleção natural. Obrigada, professor. Agora que já relembramos as aulas do professor Bruno e do professor Vinícius, vamos passar para as nossas perguntas. A primeira pergunta é uma pergunta do 9º ano. Poderia explicar a variabilidade na seleção natural, professor? Bom, a variabilidade é um fator que precisa existir para que ocorra seleção natural. Para você selecionar indivíduos adaptados a determinadas condições ambientais, eles precisam ser diferentes. É preciso que um tenha uma adaptação que seja positiva para ele, outro que não tenha. Senão, é impossível que a seleção ocorra. Ou seja, quando a gente fala em variabilidade, a gente pode até pensar em variabilidade genética também, que está diretamente relacionada ao fenótipo, ao que nós expressamos externamente. Então, essas características diferentes entre os seres vivos vão permitir que eles sejam selecionados de acordo com as condições ambientais. Então, essa é a ideia de variabilidade, são as diferenças genotípicas e fenotípicas que existem entre os indivíduos, mesmo que eles sejam da mesma espécie. Nós, seres humanos, por exemplo, nós temos uma grande variabilidade de altura, de cor do olho, de cabelo, enfim. Isso se trata de variabilidade mesmo dentro da mesma espécie. E isso, Bruno, só completando, eu rolo de rir que quando eu acabo um assunto do 3º ano, 9º ano vai lá e vê, Foi com a genética, agora com a evolução. E isso tudo, essa variabilidade, graças à reprodução sexuada, Graças aí a essa variabilidade, ao crossing over lá na separação, na hora que ocorre a meiose, essa combinação, e aí que permite um gene de um com o gene do outro e permite essa diversidade, então, de características, por mais que indivíduos sejam da mesma espécie. Que é outro fator, para a seleção natural, que é a hereditariedade, onde você tem os genes paternos e maternos sendo ali, através dos gametas, fazendo com que o indivíduo, o ser que vai ser gerado ali, ele tenha características genéticas tanto do pai quanto da mãe. E isso é fantástico, a natureza é fantástica. É lindo. Ótimo, muito obrigada, professores. Próxima pergunta, uma questão do 2º ano. Como são as células meristemáticas? Então, quando a gente fala em células meristemáticas, a gente tem que pensar aí, no caso eu sempre comparo a nós animais, porque
a gente consegue então assimilar melhor as coisas, né? Quando a gente tem então, em nós animais, quando ocorre a fecundação, o zigoto vai se desenvolver até formar um embrião, vai ter um conjunto de células embrionárias, né, que vão ter a capacidade aí, alta capacidade de visão celular, vai ter uma capacidade de diferenciação celular que vai originar então os diversos tipos de células do nosso corpo. Nas plantas acontece a mesma coisa, o que nós chamamos de células meristemáticas, né, que são células onde elas vão possuir alta capacidade aí de mitose, de diferenciação celular para originar os outros tecidos. E quando a gente vai caracterizar, digamos assim, esses meristemas, essas células meristemáticas, a gente consegue visualizar também algumas características que as diferenciam dos tecidos adultos. Por exemplo, elas vão ser células mais poliédricas, né? Elas vão possuir uma parede celular mais fina e uma parede celular primária, então ela vai ser mais flexível, igual a gente sabe que a célula vegetal, uma célula adulta, por exemplo, ela vai possuir, né, uma parede celular de celulose, que nós sabemos, e algumas possuem também essa capacidade de ter o que nós chamamos de parede celular secundária, que nós já vimos isso nas aulas anteriores, que vai ser uma deposição, né, de uma substância chamada, por exemplo, de lignina, que vai dar então maior resistência a essa célula. Então essas células, geralmente acontecem isso em células onde o tecido é morto, por exemplo, como no caso do xilema. Então, e que vai dar bastante resistência para essa célula. Então, olha aí já uma diferença. Se eu vejo uma célula lá com deposição de lignina, ela não vai ser uma célula meristemática, porque ela tem uma parede primária, ela vai ter um vacúolo maior, ela vai possuir um citoplasma mais denso. Então, isso tudo vai ser o quê? Características que vão caracterizar mesmo, vão fazer com que a gente identifique uma célula meristemática para que assim então ela possa se diferenciar em outras células dos tecidos adultos. Ótimo, professor, muito obrigada. Próxima pergunta, uma pergunta do 7º ano. O que significa ser procarionte? Bom, um organismo ser procarionte significa que ele, basicamente, ele não tem um núcleo definido, ele não tem membrana nuclear, é a principal característica. Então, o DNA, o material genético desse organismo, ele não está envolto por uma membrana, né, que nós chamamos de membrana nuclear, e por isso ele é chamado de procarionte, né? Pró de primitivo, não é mesmo, professor Vinícius? E carionte. Carionte é justamente a carioteca, né? Esse envoltório nuclear. Então, antes de existir a carioteca, né? Procarionte, cujos principais representantes são as bactérias. Perfeito, muito obrigada, professor. Próxima pergunta do 7º ano. As bactérias possuem DNA e RNA? Possuem, sim. Nesse momento que estamos vivendo, às vezes a gente vê as notícias sobre vírus, né? Aí fala lá, olha, vírus ou ele tem DNA ou RNA. Aí às vezes vem essas perguntas achando que bactéria tem uma relação semelhante, mas não. As bactérias, elas têm DNA, então elas têm ali um código genético que ele vai ser então transcrito em RNA, né? E quando esse RNA é que vai permitir a tradução para formar as proteínas. Então as bactérias, elas têm esse processo completo, né? Mesmo elas não tendo organelas membranosas, tendo basicamente ribossomos, né? As bactérias têm sim DNA e RNA, e isso é fundamental para que elas tenham a produção de proteínas por conta própria, ou seja, tem metabolismo próprio. Excelente. Muito obrigada, professor. Próxima questão, 2º ano. Como diferenciar meristema primário de meristema secundário? Então, quando a gente fala aí, né, em questão dos meristemas, é sempre importante a gente lembrar que todo vegetal ele vai possuir 2 tipos de crescimento, o que nós chamamos, né, de crescimento primário, que vai ser o quê? O crescimento em altura, e o crescimento secundário, né, que vai ser aquele crescimento em espessura, crescimento lateral que a gente fala. Então, o meristema primário, ele vai ser responsável então pelo crescimento da planta, no caso então o crescimento em altura. E esse meristema primário, essas células do meristema primário, por exemplo, elas vão se originar 100% de células embrionárias, porque são elas que vão originar então os primeiros tecidos da planta. Porque a planta ela vai primeiro
crescer em altura, ter o seu crescimento primário, e aí, dependendo da planta e do órgão vegetal, no caso, né, raiz, ou caule, flor, fruto, ela vai possuir o crescimento secundário. E aí nós vamos ter o quê? O meristema secundário. Esse meristema secundário, ele vai originar, por exemplo, através de células que já estão diferenciadas. Geralmente são células aí que podem ser do parênquima, por exemplo, que elas possuem uma capacidade, então, do que nós chamamos de desdiferenciação. O que é isso, Vinícius? Uma célula, então, que foi diferenciada. Então, exemplo, uma célula lá do meu meristema fundamental, né, ela deu origem ao parênquima. Então, beleza, está lá o parênquima lá no caule, o parênquima cortical, o córtex. Então, dependendo de algumas células desse parênquima, então, elas vão sofrer um processo de desdiferenciação. Ou seja, elas vão possuir novamente essa alta capacidade de multiplicação celular, vão possuir essa capacidade de diferenciar novamente em outro tipo de célula. E aí elas vão dar origem, então, ao que nós chamamos de meristema secundário, que vai fazer com que essa planta cresça lateralmente. E aí poderá originar, por exemplo, a periderme, né, que vai ser um tecido, que é um tecido de sustentação, por exemplo, de revestimento, que vai ser a casca, por exemplo, a casca da árvore que a gente possui, aquilo ali é crescimento secundário. Então, isso tudo são características de quê? De células que já foram diferenciadas, que é diferente de uma célula de meristema primário, que tem origem 100% embrionária, que é lá dentro da semente do embrião ainda. Obrigada, professor. Próxima pergunta. Como funciona o disruptor? Questão do 8º ano. Ok. Então, no 8º ano, nós trabalhamos um pouco com circuito, né? O disruptor, ou conversando com meu colega Rafael de Física, professor aqui também, ele gosta de usar o nome interruptor também. Nós também podemos chamar de chave. Basicamente, ele funciona da seguinte forma. Vou usar os meus braços aqui. Imagina que esses meus dois braços, eles são condutores de energia elétrica. E eles estão aqui, né, ligados. Então, a energia vai correr aqui, nesse braço, e vai passar pelo outro. Né? É o condutor. O disruptor, então, ele vai ser um mecanismo que ele desconecta ou conecta esses condutores. Né? Liga, desliga. Né? Quando está aberto, desliga. Então, se ele estiver desligado aqui, ó, não tem contato entre esses dois lados do condutor. E ao desligar a corrente elétrica, ela não vai conseguir passar para o outro lado. O disruptor é isso, então, ele é capaz de ligar, né, ou desligar esse aparelho, esse componente, fazendo com que a corrente elétrica deixe de passar por todos os componentes ali naquele circuito elétrico. Perfeito, obrigada, professor. A próxima pergunta acabou de chegar do Daniel Freitas, da Escola Estadual Major Antônio. Por que, às vezes, as raízes de uma planta são mais claras do que o caule e as folhas, professor? Então, essa pergunta, boa pergunta, né? Ela até deixa a gente na dúvida, né? Se Bruno puder aí contribuir com essa resposta, porque, sinceramente, eu vou te falar assim, ao certo agora eu não sei te falar o 100%, mas vamos aí por dedução e o que a gente acha, digamos assim, biologicamente falando. Quando a gente fala, então, você falou aí da raiz, do caule e da folha, em questão da cor. Se a gente for analisar, a folha, ela vai possuir essa coloração esverdeada devido à presença de cloroplastos. Porque a função da folha, ela é fazer fotossíntese. Né? Igual a gente vai ter aí uma aula sobre folha, e eu costumo brincar e falar que dos órgãos vegetais aí, a raiz, o caule, eles sempre funcionam como coadjuvantes, porque o protagonista de tudo é a folha, devido então a esse fato dela realizar a fotossíntese. Então ela vai ter essa coloração esverdeada, devido então à presença de cloroplastos e que vai possuir clorofila. O caule, ele vai possuir essa coloração mais escura, se a gente for parar para pensar e ver, porque existem caules também verdes. Por exemplo, alguns caules jovens, eles vão fazer fotossíntese e isso vai ter também o quê? Essa associação de acordo com os cloroplastos. Mas se a gente for parar para pensar em um tronco de uma árvore, por exemplo, ele vai possuir algumas adaptações.
Por exemplo, ele vai possuir, então, podem ter pigmentos, podem armazenar pigmentos, e dependendo do tipo de célula que vai estar, aliás, o tipo de pigmento que ele vai estar armazenando, ele vai ter essa coloração mais escura. E a gente tem que pensar também a questão da proteção contra a radiação ultravioleta, que pode alterar alguma, digamos, estrutura aí do vegetal. E a raiz, se a gente for analisar, as raízes que são geralmente mais claras, né? No caso, o que eu devo estar associando aqui, aquelas raízes branquinhas, quando a gente tira da terra, são raízes que elas vão o quê? Elas não fazem fotossíntese, elas não necessitam de possuir nenhuma especialização para se proteger dos raios ultravioletas, por exemplo, do sol. Então isso vai fazer com que elas não necessitem de pigmentação, digamos assim. Então por isso elas vão ser mais claras. Faz um teste. Pega uma cebola, né, o que nós chamamos de cebola de cabeça, deixa ela na sua fruteira, em cima da mesa, alguns dias. Você vai perceber que vai nascer raiz. Só que aí, dependendo do local que você botar ela, você vai ver que a raiz, ela vai começar a nascer e vai começar a ficar o quê? Um pouquinho verde. Então, Vinícius, mas aí a raiz vai ficar verde? Por quê? Ela vai ter a necessidade de fazer o quê? Fotossíntese. Então, existem organelas, que nós já falamos isso em algumas aulas anteriores aí do 2º ano, onde essas organelas chamadas de plastos, né, que o cloroplasto é um tipo dele, ele vai o quê? Se diferenciar e vai se diferenciar em cloroplasto, e com isso ele irá fazer fotossíntese, para depois você ver que vai surgir algumas folhinhas. Então, isso tudo é questão, digamos, do ambiente que vive nessa cor e também do tipo de célula que vai possuir. Né, Bruno? Não sei se tem Perfeito, algo para complementar. Depende de qual planta que é, né? Sim. Quando a gente pensa na mandioca, que é uma raiz, não é uma raiz clara. Então, existe uma variabilidade muito grande também de espécies de plantas. Então, vai ter uma variação aí também. No mais, é isso. Obrigada, professores. Próxima pergunta. O que é o meristema fundamental? Pergunta do 2º ano. Então, meristema fundamental, eles vão ser, né, células meristemáticas de meristema primário, um meristema primário, que vai dar origem, então, aos sistemas de sustentação, tá, e de preenchimento da planta, que no caso, o sistema de sustentação, que nós temos o colênquima e o esclerênquima, que aí na próxima aula nós vamos ver as diferenças dos dois, tá, e os tecidos de preenchimento, que vai ser, no caso, o parênquima. E aí nós temos aí uma diversidade enorme de parênquima. Parênquima cortical, quando a gente fala em córtex, né, medula. Nós temos aí o parênquima clorofiliano, que vai fazer esse papel então de assimilação aí da fotossíntese. Então são esses tecidos que vão ser originados do meristema fundamental. Obrigada, professor. Próxima pergunta. O cobre é o melhor condutor que existe? Uma pergunta do 8º ano. Bom, se for olhar do ponto de vista de custo-benefício, o cobre é um dos melhores que existem, né? Tanto é que nós utilizamos. Mas se for olhar do ponto de vista da capacidade mesmo de condução, né, a prata é muito melhor do que o cobre. Agora imagina você ter os seus fios todos feitos de prata, né, nos postes, na sua casa, nos aparelhos. É muito caro, né? Nós sabemos que a prata tem um valor agregado muito maior do que o cobre. Portanto, o cobre ele é muito interessante porque ele tem um valor razoável, do qual nós podemos trabalhar com ele de forma economicamente viável, e ele é um bom condutor de energia, mas ele não é o melhor condutor do ponto de vista físico. Excelente. Próxima pergunta. Qual a importância da parede celular das bactérias? Pergunta do 7º ano. Bom, as bactérias, então, além delas terem a membrana celular, né, igual nossas células também têm membrana celular, elas têm ainda uma parede celular, né, que fica do lado externo da membrana celular. E o principal papel da parede celular é oferecer a essa bactéria uma resistência maior, tanto ao meio ambiente, quanto, no caso de bactérias parasitos, né, para resistir às defesas do nosso organismo, né? Então, o fato das bactérias terem parede celular
pode favorecer elas do ponto de vista de proteção para elas. Tem alguma colocação, professor Vinícius? Não, é só importante a gente falar, né, a questão que eu estou falando aqui de parede celular, que a parede celular bacteriana é diferente, a composição dela é diferente da parede celular, por exemplo, de uma planta. Ou né? de fungos também. Ou de fungo. Então, são estruturas que vão ser chamadas de parede celular, mas que a composição química vai ser diferente, e a partir do momento que a composição química é diferente, né, as funções também, elas passam a ser diferentes. Isso é interessante. Fungos é quitina, basicamente. As bactérias, elas vão ter peptídeo-glicanos, não é isso mesmo? Isso. Então, no caso, então, mas de qualquer forma são açúcares nesse caso que eu estou falando, né? Peptídeo-glicano aqui no caso das bactérias são carboidratos, e no caso dos fungos, a quitina, que também é carboidrato, e a quitina também é presente até no exoesqueleto de insetos, né? Isso. O interessante disso, professor Vinícius, que um dos assuntos da minha aula também foi seleção natural e a questão de evolução. O quanto que os organismos vivos, independente se é uma bactéria, um fungo, se é uma planta, se é um ser humano, todos têm uma composição semelhante, lipídios, proteínas, precisam de carboidratos, e isso liga esses seres vivos do ponto de vista evolutivo, inclusive. E a gente sabe, né, que a partir daí a gente consegue ver evidências que nós viemos de um ancestral comum. Sim, sim. Né? Eu gosto de falar, assim, às vezes, o seguinte, a diferença genética entre nós, seres humanos, e um camundongo é muito pequena. A semelhança genética é de mais de 98%, Exatamente. pelo menos mais de 97%. Então é muito semelhante. A diferença da gente para outros primatas, alguns macacos, é de 1%, menos de 1%. Então a ligação que existe entre os seres vivos do nosso planeta é muito grande, geneticamente nem se fala. Exatamente. Obrigada, professores. Próxima pergunta. O que é protoderme? Questão do 2º ano. Então, aí, ó, né, igual o Bruno respondeu uma pergunta, que são seres, né, procariontes. Toda vez, então, que a gente tem um pró aí na biologia, a gente sabe que significa o quê? Primitivo. E aí, derme lembra de quê? De pele, né? Então, protoderme vai ser o quê? É o meristema primário, né, dessa planta, onde vai originar o quê? A epiderme. Então, vai ser essa camada de célula. Então, se a gente for pegar um meristema, a camada de célula externa, então, que vai revestir esse meristema, vai ser o que? A protoderme, que vai originar a epiderme e os seus anexos aí da epiderme, que a gente vai ver na próxima aula. Obrigada, professor. Próxima pergunta. O que é a eletricidade? Uma pergunta do 8º ano. Essa é uma pergunta até um pouco difícil. Do ponto de vista físico, né, é uma área da física que estuda cargas elétricas, ou em repouso ou em movimento. Agora, o que acontece na eletricidade mesmo, acho que o aluno tem mais interesse em saber o que é a eletricidade em si. São elétrons que vão entrar em movimento formando corrente elétrica, né, nos nossos aparelhos, né, no funcionamento de uma câmera, na sua televisão nesse momento. A eletricidade, ela trata de movimento de cargas ou cargas em repouso. Elas podem estar em repouso quando você, por exemplo, tem um aparelho que está desligado ali, né? Aí quando você liga o botão, você vai ter aquele disruptor, né, ligando, fazendo com que haja uma condução de corrente elétrica. Então sempre se trata de elétrons. Basicamente a ideia é elétrons, eletricidade. Perfeito, muito obrigada, professor. Vamos fazer aquele pequeno intervalo? Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza, que no próximo bloco contará com a participação da professora de Ciências Marisa Araújo e do professor de Física Rafael Barbosa. Eu agradeço a presença dos professores, muito obrigada, professores. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!